Olá, meus amigos do YouTube. Vamos para o nosso pós-planejamento dessa segunda-feira, dia 10 de julho. Dia fraco, muito fraco de oportunidade. Vou confessar uma coisa para vocês, eu não vejo a hora de voltar ao Campeonato Europeu. Estava fazendo hoje aqui algumas fotos para atualizar um pouquinho as minhas mídias, né, para essa próxima temporada. E tô na contagem regressiva para voltar aos campeonatos. 2 jogos que eu consegui acompanhar ontem. 2 não. 2,5. Boca Juniors e Huracan. Consegui acompanhar. Barraca Central e Argentino Júnior. E Cerâmica Cleópatra e Pirâmides. Cleópatra. É um trava-língua. Que eu consegui acompanhar. Esse jogo começando, acho que foi o jogo mais cedo, foi o do Cerâmica, né? Foi um jogo que definiu o campeonato do Egito. O Pirâmides tinha um cenário muito complexo para ser campeão. Ele basicamente tinha que vencer 3 jogos, tinha que fazer 9 pontos. E o Al-Ahly, de 15 disputados, ele tinha que fazer 1. O Al-Ahly joga na quarta-feira, na quinta. Eu gravei o planejamento hoje falando sobre esse jogo da quinta. Ele vai jogar com o Zamalek, já joga campeão porque o Pirâmides tomou a virada. Bom, eu assisti esse jogo todo, não abri mercado, mas assisti como curioso, porque durante a temporada eu não assisti nenhum jogo do segundo colocado do Egito. Olha que curioso, assisti muito jogo do Al-Ahly, né? Como tinha um cenário de praticamente título do Al-Ahly, foi visível, e assim foi percepção minha desse jogo. Eu não sei se vocês já acompanharam jogos do Pirâmides antes, mas nesse jogo especificamente, a defesa do Pirâmides estava completamente cagando para o jogo. O tipo de saída de bola que eles estavam proporcionando, sabe aquela coisa de escolinha de futebol? De você cruzar a bola na entrada da área, de não fazer isso. Hoje você ter que, na maioria das vezes, quebrar uma bola para o meio campo e às vezes você tocar para o zagueiro que está numa situação complicada, marcado. Várias vezes eu vi saídas de bola errada do Pirâmides. O goleiro não, mas muito dos zagueiros. Então eu não sei se isso teve relação com o fato do campeonato já está, né, definido, né? Naquele caso o pessoal já tinha jogado a toalha, ou se foi uma coisa constante durante o campeonato. Não me parece, porque o Pirâmides foi o segundo melhor time da competição e vinha numa sequência muito grande de vitórias. Olha só, eram 9 vitórias seguidas, né, ou 10 vitórias seguidas, e foi interrompido essa estatística. Então não me parece que foi algo no campeonato inteiro, acho que foi algo especificamente dessa partida. Foi um excelente jogo para trabalhar over limite. E é curioso, né? Porque se você olhar uma estatística, deixa eu ver se... não tem estatísticas aqui, né? O SofaScore não transmitiu. Mas se você olhar essas estatísticas desse jogo, você ia ver pouca finalização no gol, você ia ver pouco cruzamento para a área, nas estatísticas não ia aparecer também, mas enfim, poucas grandes chances criadas. Mas se você estivesse assistindo o jogo, você ia conseguir ver muito espaço. E muito por conta dos erros defensivos. Eu, quando comecei a trabalhar no mercado de over goals, foi logo depois da Copa de 2018. Eu me especializei em encontrar espaços no campo e problemas de posicionamento defensivo. É assim que eu consigo lucrar no campeonato alemão, principalmente na Bundesliga 2, ali tem vários erros defensivos o tempo todo, né? E o regulamento também ajuda muito. E nesse jogo especificamente, não era um jogo que você visivelmente olhava e falava, nossa, chance de gol para tudo quanto é lado, mas justamente por isso é que eu consigo encontrar oportunidade de cotações melhores. Não fiz nada nesse jogo, não estava com o mercado aberto, mas na maioria das vezes, onde não parece que vai ter, onde não está claríssimo, você tem uma cotação melhor. É diferente, é inversamente proporcional perdão, ao mercado de match odds, ao mercado de resultado final. No resultado final, eu quero ver para crer, igual o Santo Tomé, eu quero ver para crer. Eu quero que o favorito esteja com linhas lá em cima, eu quero massacre, eu quero pressão, eu quero imposição, eu quero fome pela recuperação de segunda bola. Quero ver.
Porque aí, o que acontece? Todo o mercado vai ver a mesma coisa e eu não quero ser o único a ver. No Match Odds, eu não quero ser o único a ver, eu não quero ser o diferentão. Se eu tô sendo diferentão no Match Odds, muito provavelmente eu tô fazendo cagada, tá? No Match Odds eu quero estar com a manada. Por quê? Se todo mundo tá vendo a mesma coisa, o mercado vai estabilizar, se for esse caso de favoritismo. Quando é um caso de inferioridade, quando é um caso de uma equipe sendo pressionada, o mercado vai empurrar essa cotação para corrigir. E eu quero estar do mesmo lado que o mercado, tá? Então, seja para travar uma cotação, seja para descer ou subir uma cotação, eu quero estar junto com o mercado no Match Odds, tá? Porque aí a gente consegue aproveitar, na maioria das vezes, ignorar o fator tempo e aproveitar somente o que está no jogo. É por isso que eu consigo fazer equipes de 1,20, 1,15, 1,30, 1,60, 1,40 e às vezes não perder dinheiro. Por quê? Eu não estou inventando moda, eu estou fazendo o básico. De preferência, as melhores situações. No mercado de gols, eu tento trabalhar de maneira inversa. Por quê? Se todo mundo está vendo o que eu estou vendo, a cotação vai estar esmagada. E aí, no mercado de gols, se a cotação estiver esmagada, na maioria das vezes, ou eu vou ficar de fora, ou eu vou provavelmente tentar buscar um mercado maior, ou seja, um mercado mais longe. Se o jogo está indicando um gol, mas a cotação está muito ruim, talvez eu vou buscar 2, 3. E não é muito legal em algumas situações, porque você pode pensar, pô, Theo, mas se está todo mundo vendo a mesma coisa, a odd vai segurar. Nem sempre. Porque no mercado de gols, o fator tempo, ele é muito mais, vamos dizer assim, imponente e influente do que no Match Odds. Às vezes uma cotação de mercado de Match Odds, ela vai ficar estabilizada por 40 minutos. Dificilmente vai acontecer isso no mercado de gols. Porque no Match Odds eu estou falando de uma equipe só. No mercado de gols eu estou falando das duas. E aí o fator tempo já mexe um pouco mais. Esse era um jogo, para concluir o assunto, que não tinha sinal de gol no final. Não tinha chute de um lado, chute de outro, finalização daqui, finalização dali. Mas tinha cheiro de gol, que eu costumo dizer muito no Telegram. Né? Inclusive estou com meu Telegram parado, preciso voltar, que a temporada europeia voltando, prometo. Que é o quê? Encontrar espaços, encontrar posicionamentos de defesa mal colocados, tipos de situação onde não gera finalização, mas que poderia ter gerado, contra-ataques que já estão se formando. Isso tudo não tem como ensinar, você tem que ver jogo, você tem que ver. E na maioria das vezes você tem que ver jogo que você não quer, jogo ruim, o jogo que você tem preconceito, para você começar a entender. Porque nesse tipo de situação você vai casar uma leitura que pouca gente está vendo e como pouca gente está vendo, o mercado está achando que não vai ter. E geralmente você vai ter um prêmio maior, a cotação é mais alta. Entendeu? Então eu comecei trabalhando over limite, também trabalho over à frente e na Bundesliga 2, over de longa exposição, que é quando eu já consigo perceber isso no primeiro tempo e já me exponho para 4 gols às vezes no jogo. E foi o que eu vi nesse jogo. Se eu tivesse trabalhado, muito provavelmente teria pego esse gol aqui aos 83 do Cerâmica Cleópatra, que definiu a derrota do Pirâmides. Eu tinha traçado uma linha de empate anula para o Pirâmides, vindo todo aquele planejamento do Pirâmides nos últimos jogos, 10 jogos sem perder, aliás, 10 jogos de vitórias seguidas, mas nesse jogo especificamente eles entregaram a toalha. Não dá para criticar, porque não é que o adversário fosse forte, não achei o Cerâmica muito forte, até bem de qualidade bem duvidosa, mas vencer esse jogo ou não, dificilmente faria com que o Pirâmides fosse campeão, eles entregaram, tá? Outro jogo que eu vi, Barraca Central e Argentino Júnior, comprovou mais uma vez a péssima qualidade esse ano do Campeonato Argentino. Eu vou ser sincero com vocês, eu fazia Campeonato Argentino há muitos anos. Na época, não era tão ruim assim não, tá? Eu não sei se houve uma queda muito grande de qualidade ou se eu passei a ficar mais... como é que eu vou dizer? Eu passei a ser mais criterioso, ou eu tô sendo muito comparativo por essa ansiedade para começar a temporada europeia, mas, pô, cara, que qualidade ruim.
O Barracas Central, ele foi muito mais contundente que o Argentino Júnior com a bola no chão. Ele teve muito mais vontade. Aqui era um jogo que eu tinha estipulado um mais 0,75 do Barracas, né? E acabou dando resultado. No jogo do Boca Juniors com o Huracan, que eu consegui acompanhar, o único momento bom para trabalhar, eu acho que, pelo menos eu só fiz o segundo tempo, tá? Eu não fiz o primeiro. Não sei se houve padrão de superioridade na primeira etapa. Parece que sim. Mas só a finalização no gol não quer dizer muita coisa, né? A gente tem que lembrar isso. Tem que ser um pouquinho mais profundo. Mas no segundo tempo, no momento do gol do Boca, se você tivesse muito ligado no jogo, eu acho que era possível estar dentro do mercado. Foi um momento onde o Huracan não conseguia, tinha inferioridade numérica no meio campo. Quando chegava a bola, 2, 3 jogadores do Boca estavam mordendo muito, mas não tinha no Boca finalização, não tinha no Boca criação ofensiva. Era aquele empurra, aquela empurrância. Então, para você estar dentro, você tinha que estar mais duvidando do adversário do que propriamente vendo o que o Boca estava criando. E aí volta naquele assunto lá no começo, o famoso ver para crer. Nesse tipo de situação, acho que eu não estaria dentro. É o famoso caçar pelo em ovo. Porque tudo bem, o Huracan não estava criando, mas o Boca também não estava fazendo muita coisa. Entendeu? Agora que saiu o gol é fácil. Falar, não, teve um momento de aceleração antes, o Boca não estava deixando o Huracan pegar na bola. Certo, mas não tinha aquele negócio, sabe? Não tinha aquele padrão. E nesse tipo de situação, eu prefiro ficar de fora. Prefiro não pegar o gol e prefiro ficar de fora, tá? Por quê? Não é que eu correria risco de estar contra o Huracan, mas o Boca não estava me dando tanto sinal. Então, como o mercado todo não estava vendo, era uma coisa mais atípica, acho que o mercado só estaria vendo aqui um Huracan fraco, não necessariamente um Boca forte, e eu fico de fora. Espero que eu tenha conseguido fazer a conexão aqui desses dois assuntos, tá? Não consegui assistir Tajeres e União. Segundo colocado da Argentina, Tajeres não venceu União em casa. Isso faz com que a diferença do River para o Tajeres fique a mesma, já que o River empatou com o São Lourenço fora de casa. O União tinha sido roubado na rodada passada. Quem viu aquela linha traçada contra o Boca Juniors deu um tralalá danado na Argentina. O jogador do União estava bem posicionado, continua brigando contra o rebaixamento, mas somou um pontinho, né? Então ele abriu aqui 7 pontos para o Arsenal de Sarandi. O Arsenal de Sarandi, tá? Foi isso. Eu ia acompanhar alguma coisa do Nacional do Potosí, mas assim que começar o jogo, eles tomaram um gol e depois ficaram com um jogador a mais. E aí depois foi aquele massacre, né? A cotação já estava esmagada. Deve ter sido um massacrão, mas olha isso. Quase 80% de posse. Mas é aquele massacre com cotação muito esmagada. Então não fiz. Tinha anotado alguma coisa do Göteborg, que estava com uma cotação muito baixa também, não tinha entendido, acabou não vencendo, mas enfim. Em relação a punch, eu nem abri a planilha aqui, nem vai ser necessário, mas não foi um dia bom. Foi o 0,75 do Barracas que deu certo, foi o empate anula do Pirâmides que deu errado, e foi o mais 0,75 do Vitória que deu errado. Na verdade foi um meio prejuízo, né? Então, nisso tudo eu devo ter perdido o quê? A anotação lá, acho que quase menos uma unidade. Mais ou menos isso. Tô começando a voltar a média, né? Tava muito alto. Para quem tá começando agora, tava muito bom para ser verdade. Vila Nova, jogo truncado, mais uma vitória, líder isolado. O Criciúma joga contra o Guarani na quinta-feira. Esse time do Vila Nova é cascudo, hein? Acho que a gente vai ver o Vila Nova na Série A. Tenho minhas dúvidas. Quero comentar com vocês amanhã sobre esse jogo aqui, ó, que já rolou, mas eu quero comentar só amanhã. Shandong Luneng, ou Shandong Taishan, e Xangai Shenhua, acho que é isso, né? Que também era um jogo que eu esperava, no máximo, uma derrota por um gol de diferença do Xangai. Tomou 3, mas não é por isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o mercado de gols também. Esse foi um jogo muito bom para traçar esse tipo de cenário. Tem gente que não gosta de trabalhar gols em 3-0. Eu já escutei muita gente falando assim, 3-0 não é bom para trabalhar gols, que já saiu gol demais. Eu quero conversar com vocês sobre esse jogo amanhã. Me lembrem, tá? Porque tem muito a ver com esse assunto que eu falei hoje e com jogos que a gente vai pegar na Bundesliga 2 na próxima temporada.
15 minutos. Hoje eu consegui, hein? Hoje eu não extrapolei. Meus amigos, fiquem com Deus. Daqui a pouco tem Corinthians Universitário, tem Colo-Colo em América. Tomara que sejam jogos bons pra gente acompanhar. E a gente volta amanhã. Um abração.